Mas eu quero pensar com vocês hoje sobre Mateus capítulo 11, verso 12. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 12. Vamos falar um pouco sobre essa importante expressão com relação ao reino de Deus. Mateus capítulo 11, verso 12. Os que acharem, pode ficar em pé um instante, por favor. Os acharam, diga amém. Estamos na dúvida ainda. Diz assim a palavra do Senhor: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Vou repetir de novo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Em outra versão diz, tomado à força. E os que se esforçam se apoderam dele. Amém. Oramos a ti, Deus, pedindo a tua direção, graça, orientação para a reflexão da tua palavra nessa noite. Abençoa todo esse auditório que aqui se encontra, dá-nos luz, entendimento, para saber o que o Senhor quer nos falar neste lugar. É a nossa oração, e que essa mensagem também abençoe aquelas pessoas que vão ouvi-la através desse vídeo que está sendo gravado. A nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode dizer amém também? Amém. Bueno. A cada domingo nós estamos aqui trazendo, quando temos essa oportunidade, uma palavra de reflexão para o nosso coração, que sempre torno a dizer, não tem nenhuma direção específica. Jamais eu tenho a intenção de passar uma semana pensando só em falar para uma pessoa no auditório. Sempre a palavra de Deus vai para quem veio para o culto. Amém, irmãos? Até porque nós nunca sabemos quem não vem. E aí é bom pensar que Deus fala conosco. Louvado seja Deus. O que está acontecendo nesse texto nessa noite? O que encontramos aqui é uma passagem bíblica referindo-se a uma expressão de Jesus, né, dentro de um contexto onde João Batista estava preso, e ele mandou alguns discípulos ir perguntar a Jesus: Senhor, és tu mesmo, ou havemos de esperar outro? Mas quando João Batista faz isso, João Batista não faz pensando em ter alguma dúvida sobre quem era Jesus. Não. João Batista tinha uma consciência plena de quem era Jesus. Amém, irmãos? Então algumas pessoas pensam que João Batista estava meio duvidoso, porque ele estava preso, porque ele estava no cárcere, porque ele estava fora do contexto da multidão, e pensaram que João Batista estava com dúvidas sobre se Jesus era Jesus mesmo. Pelo contrário, quando João manda os seus discípulos irem até Jesus, João o faz para que os próprios discípulos dele tivessem plena consciência de que agora não precisavam mais seguir a João Batista, e sim seguir a Jesus. Então, os discípulos de João Batista, que tinham ainda essa dúvida, quando chegam a Jesus, e Jesus olha para ele e diz assim: olha os milagres, olha os sinais, os cegos veem, os surdos escutam, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam. Vai, olha, aqui eu estou dizendo que é chegado o reino de Deus. E eu acho interessante que antes de Jesus tomar essa posição,
e dar essa satisfação, ele elogia João. Ele faz alguns comentários, Mateus 11, verso 4 e 5, verso 3, ele começa dizendo assim: olha, o que é que vocês vieram ver aqui? Vocês esperavam outra pessoa? Aí no verso 4, no verso 5, ele diz assim: ide anunciai a João, porque estão ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os milagres estão acontecendo, alguma coisa maravilhosa está acontecendo. Isso não é reino humano, isso não é contexto humano, isso é o reino de Deus que chegou até vocês. Aí ele agora olha para aqueles discípulos e agora ele volta para aquela multidão. Jesus olha e diz assim: o que viestes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Olha o verso 7. Ou seja, o que é que vocês estão vendo aí? Esse João que vocês estão vendo é semelhante a um caniço agitado pelo vento? Jesus está dizendo assim: olha, João não é nenhuma pessoa que fica se movendo facilmente por qualquer vento de doutrina. Um caniço que vira, vai e vem, quando o vento balança, ele vai também. Jesus diz assim: João não. João sabe o que ele acredita. João sabe o que ele determina no seu coração. João, mesmo estando preso, sabe que eu me revelei a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele olha para novamente no verso 8: que viestes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mais uma vez Jesus elogia João Batista. Um homem que não vivia com pompa, um homem que não vivia com roupa suntuosa, um homem que vivia na simplicidade do deserto, comendo coisas simples, vestindo-se de peles de animais. E ele diz: esse homem aí, ele não veio buscar glória para si mesmo. Aí Jesus dá mais um salto na exaltação a João. Olha bem o que está aqui no verso 9. Para que saístes? Para ver o profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que o profeta. Verso de número 9: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. Que figura esse homem, gente! Que figura esse profeta aparece no cenário da palavra de Deus. E aí, depois desses elogios, depois desse comportamento do próprio Jesus, mostrando o quanto João tinha primazia nesse contexto dessa mensagem que nós vamos falar hoje. Aí Jesus chega no verso 12 e diz: desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam deles. Se eu tenho que dar um tema a essa mensagem, seria: o reino de Deus é tomado pela força. Diga amém. O reino de Deus é tomado pela força. E por que, irmão? O que é que nós podemos aprender hoje com relação a esse assunto para o nosso coração? Eu gostaria de destacar essa palavra força, se esforçar. Quem quer entrar no reino de Deus precisa fazer um esforço, precisa tomar impulso, precisa ter determinação. O reino de Deus é tomado pela força. Aí um contraditório, parece que a palavra de Deus se contradiz, porque se a graça diz que a salvação é de graça, se a Bíblia diz que Jesus já pagou o preço por nós, se tudo já foi feito por cada um de vocês, para que fazer algum esforço para ser salvo? Para que fazer esforço para ir para o céu? Aí vem essa contradição. O reino de Deus é tomado pela força. Qual é a verdade aqui? A Bíblia está se
contradizendo, tem alguma coisa errada nesse texto? Eu sou salvo ou eu não sou? Eu recebi a salvação de graça ou eu não recebi? Eu preciso fazer esforço para ir para o céu? Como é isso? Não, a verdade da palavra de Deus está dizendo o seguinte: essa declaração não está se afirmando que você deixa de receber a salvação de graça. A salvação é de graça, diga amém. O presente de Deus por cada um de nós é de graça. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é de graça. Tudo que Jesus fez por nós, todas as promessas dele por nós, todas as bênçãos da cruz, é de graça. Você é salvo pela graça de Deus. Aleluia por isso. Mas essa graça, depois que nós a recebemos, nós temos uma posição diante de Deus para conquistar o espaço celestial. Agora, mais uma vez, eu não entendi, pastor. Se é de graça, para que esforço para eu ser salvo? É porque a salvação, ela é de graça, é dada, é um presente de Deus, mas as recompensas celestiais, existe um preço. Para todos nós que queremos alguma coisa do reino de Deus, para todos nós que queremos as bênçãos do eterno nos reinos celestial, para todos nós que desejamos as bênçãos de Deus numa vida futura, tem que haver esforço, tem um caminho para andar. Temos recompensas a receber, mas temos responsabilidades a cumprir. E alguns crentes não entendem esse negócio. Às vezes acham que tomaram posse da salvação, eu já sou crente, eu já sou salvo, e eles se acostumam com aquilo ali. Essa salvação está boa, essa salvação de ir para a igreja, de andar com a Bíblia, de fazer uma oração, de estar num pequeno grupo, de ter um momento de comunhão. É uma salvação sem ação, é uma salvação sem serviço, é uma salvação sem obra, é uma salvação sem trabalho, é uma salvação sem esforço. Mas eu quero lhe dizer que Jesus chama todo salvo a uma prática do exercício da fé. Quem crê, ele tem uma atividade no reino de Deus para glorificar o nome do Senhor. Essa declaração nos afirma que para tomarmos o reino dos céus, parte integrante de nossas vidas precisa lutar contra forças humanas. Precisa lutar contra o comodismo. Precisa lutar contra a avareza, o orgulho. Precisa lutar contra o nosso próprio temperamento. Precisa lutar contra forças humanas que batalham querendo nos tirar do alvo, nos tirar do objetivo. Sabe por quê? Porque a teologia que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, ela perde a sua força nesse contexto. Quem é salvo e não pratica as ações de Deus, quem é salvo e não trabalha para o reino, quem é salvo e não arregaça as mangas para a obra, quem é salvo simplesmente se acomoda sem dar fruto nenhum para o reino de Deus, está correndo um sério risco diante do Senhor com relação à sua salvação. Porque a salvação, ela é de graça, ela é um ato, mas a santificação, ela é um processo que nos leva para o céu. E quantos de nós, uma vez que nos tornamos salvos, entendemos a graça de Deus, nenhum resultado de mudança aconteceu no nosso coração? Não está certo isso. A palavra de Deus diz que é preciso que esse salvo demonstre diante da sua vida que o seu corpo já foi transformado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. E o fruto do Espírito, a obra de Deus em nós, a mensagem do Evangelho diz que você agora tem vida e vida com abundância. Então as amarras, as prisões, as cadeias, os grilhões que dominavam a sua vida, eles são quebrados pelo poder tremendo do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Aí
volto aqui para o texto da palavra de Deus. Essa terceira coisa, primeiro, eu entendo que a palavra de Deus declara para nós que eu preciso crer que a graça salva. Em segundo lugar, eu preciso vencer contra as forças humanas que existem dentro de mim, querendo me desviar do alvo de Cristo Jesus. Mas em terceiro, essa declaração de que os que usam a força se apoderam dele, se refere também a uma vida de disciplina e de perseverança. Eu não só luto contra as forças do orgulho, vaidade, liberdade, no sentido de eu fazer o que eu quero, mas eu preciso adquirir uma vida de disciplina diante de Deus. E essa disciplina é que leva o crente a conhecer melhor ao Senhor. Você está comigo aqui ainda? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele vai me dar caminhos que vão tornar-me mais maduro, mais consciente da forma que eu vou ver. Quanto mais um filho se relaciona com o pai, mais ele tem uma identificação com esse pai. Quanto mais esse filho tem ausência de figura paterna, mais difícil ele vai ter a relação com a forma que ele vai ver Deus. Por quê? Porque essa figura tem muita semelhança. Toda vez que a Bíblia nos diz que essa forma de disciplina para ter as bênçãos do reino, embora o céu seja gratuito, eu preciso manter uma vida disciplinar diante do Senhor. Mesmo que pareça uma palavra complicada, mas eu sou livre em Cristo, porque alguns fizeram do Evangelho uma liberdade, uma libertinagem. Eu posso fazer o que eu quero, eu posso porque Jesus me perdoa, eu posso fazer, pintar, bordar, depois eu volto para a igreja porque Jesus me perdoa, eu posso praticar vício, eu posso andar errado, um dia Jesus me salva, eu já estou salvo, eu já sei o caminho. Não é assim, meu irmão, não é assim, meu amigo. A palavra de Deus nos adverte: vigiai, 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 tenha cuidado com a sua vida, mantenha uma vida de disciplina, porque Deus pode pegar você subitamente e você estará fora desse caminho que te leva para a eternidade. Agora, como isso pode ser evitado, pastor? Quais são os caminhos que Deus quer que eu me esforce para chegar ao céu? Eu queria compartilhar alguns desses caminhos com você. Em primeiro lugar, alguns caminhos bem claros na palavra de Deus. Primeiro, eu preciso ter a noção, compreensão, entendimento, esforçar-se por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Diga amém. Primeira coisa que nesse mundo está fora de moda: a consciência de que você faz a coisa certa diante de Deus e diante dos homens. O mundo de hoje nos desafia a isso. Atos capítulo 24, verso 16, Paulo diz assim: por isso também me esforço, diga esforço, para ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Olha que coisa séria. Consciência de que o que você está fazendo a coisa certa diante de Deus e diante dos homens. Às vezes, irmãos, esse é o tempo, o lugar onde nós não sabemos quem é quem na vida do dia a dia. Religiosamente nós somos bem vestidos, arrumados, cultuamos, adoramos a Deus, fazemos um culto ao Senhor, mas muitas vezes a nossa consciência, a consciência condena a gente. Porque quando sai de um lugar desse, a vida não é igual ao que a palavra de Deus gostaria que nós fôssemos. A consciência age diferente, o comportamento é diferente.
Paulo está dizendo aqui que a nossa consciência esteja clara, esteja sempre limpa, esteja transparente diante de Deus e diante dos homens. Quando isso acontece, pastor? Quando diante das pessoas eles não têm que olhar para você e encontrar nada que degrina a sua imagem como homem e mulher de Deus. A consciência, mesmo que alguém te acuse, mesmo que alguém te aponte, mesmo que alguém diga que você fez errado, você dentro de você sabe, Senhor, diante de Ti, eu não errei, eu não falhei. Tu sabes, Senhor, que eu quis ser íntegro. Tu sabes, Senhor, que eu quis seguir o caminho justo. Tu sabes, Senhor. Mas quantas pessoas já não têm mais essa consciência? Às vezes são tentados pelo contrato do trabalho, são tentados por uma proposta indecente, ganhar vantagem onde não deve, fazer coisas ilícitas, mas ninguém está vendo, por que eu vou me preocupar? Isso é uma oportunidade única, eu não posso perder essa chance, eu tenho que ganhar esse negócio. Essas pessoas já não têm consciência, eles são oportunistas, são gente que querem levar vantagem, são gente que se aproveita de ganhar fácil, às vezes se aproveita da mão de obra barata, não valoriza o trabalho do outro, não valoriza as coisas certas, e isso diante de Deus não passa, não aprova. Por isso, quando se diz que o reino de Deus é tomado à força, a nossa consciência diante de Deus e diante dos homens tem que estar clara, sem nenhum erro, para que não sejamos acusados pelo inimigo daquilo que fazemos errado, meus irmãos. Amém por isso? Segundo lugar, esse esforço que a palavra de Deus nos manda esforçar-se para ser agradável ao Senhor. Eu não só devo ser agradável diante de Deus, diante dos homens, com a minha consciência limpa, transparente, fazendo o que é certo, mesmo que você seja tido como careta, como uma pessoa ultrapassada, como uma pessoa que não sabe aproveitar a oportunidade. Não, tudo que não é seu, não é seu. Tudo que não é lícito, não é lícito. A palavra diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Aí, em segundo lugar, nossa meditação, nosso segundo ponto diz assim: esforce-se para ser agradável ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 9. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis. Louvado seja Deus. Que coisa tremenda! Eu não só vivo diante da sociedade, eu não só apresento transparência diante da sociedade, mas eu preciso ser, e não posso deixar de ser, uma consciência transparente diante de Deus. Como agradar a Deus? Como agradar a Deus? Segundo 1 Crônicas 29, verso 17, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade se agradas. Como é que eu agrado a Deus? Sendo sincero. Amém, irmãos? A sinceridade no coração. E a palavra sincero vem de sincera. O mercado público, as pessoas vendiam jarros, né? No Oriente Médio Antigo, contexto bíblico, e alguns, quando saíam já de casa, ou de onde fabricava da olaria o vaso, ele tinha um trinco, alguma rachadurazinha, mas para o oleiro não perder o vaso, ele passava uma cera, e aquela cera dava uma ideia de que o vaso não tinha nenhuma rachadura. Quando se comprava o vaso, a pessoa mais esperta,
esse vaso sincero ou sem cera, ou das com cera? Tem alguma rachadurazinha que está coberta? Você está me entendendo? Tem muita gente cuja vida é sem sinceridade, está com cera comigo. A aparência é aquela, mas a verdade tem rachadura, tem falha no caráter, tem falha na verdade. Juro de pé junto aqui com você uma coisa, mas aquilo é mentira, aquilo não tem segurança. Tem gente que já mente tanto, que é tão difícil, quando ele fala a verdade, ninguém acredita mais nele. Você já está entendendo? Você olha para a pessoa e não, mas foi assim. Ou ela diz assim, não, mas é desse jeito. Sem ser. A sinceridade diante de Deus, Deus vê a gente transparente. Ninguém consegue mentir para Deus, amém, irmãos? Não consegue. Pode mentir para o pastor, pode mentir para o irmão que você até ama, pode mentir para o marido, para a esposa. Tem muito marido também mentiroso, tem muita mulher mentirosa. Esse mundo de hoje é terrível. É o mundo dos enganos, que as novelas, os filmes, o contexto de hoje, mentir é uma coisa assim oportuna. É uma oportunidade até para evitar um problema maior. Só que a mentira é como uma bola de neve. Quem mente hoje vai ter que arrumar uma mentira maior amanhã. Vai ter que arrumar uma mentira maior depois. Vai ter que arrumar uma mentira e aquilo vai crescendo. Até que essa verdade um dia vai chegar à tona. Essa mentira vai ter que ser destruída. E aí, irmão, diante de Deus, para eu ser agradável a Ele, eu preciso ir para o céu. Eu me esforço para viver uma vida sem mentira. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque isso é agradável a Deus. Terceiro lugar, Deus espera de nós, se queremos entrar no reino dos céus, esforçar-me para entrar no descanso do Senhor. Todo crente que está entendendo que o céu precisa de esforço para chegar lá, porque é lá o nosso descanso. Quem pensa em descansar aqui, os seus investimentos, os seus projetos, o que você está fazendo hoje, Jesus está dizendo assim aí, levanta, esforça-te, vamos trabalhar, a seara é grande, o reino é grande, há muito trabalho, há muita coisa para fazer, arregaça essas mangas, levanta irmão, levanta irmã, Jesus está dizendo assim, olha, o reino tem que ser com esforço. Aí algumas pessoas dizem, não, mas eu descanso no Senhor. Eu já estou em Cristo, já estou na bênção. Pastor, para que tanto esforço? É que só a oração de baiano vai chegar, pastor, é só descansar. Mas algumas coisas precisam de esforço, precisa de batalha. O descanso é lá, diga amém? Mas aqui, irmãos, há uma caminhada, há trabalho, há dedicação. E quando eu olho para esse contexto da palavra de Deus, que diz que nós precisamos olhar para esse descanso do Senhor, Hebreus capítulo 4, verso 11, diz assim, olha só, Hebreus 4, 11, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Para chegar naquele descanso, para chegar no céu, no reino espiritual de Deus, é preciso uma caminhada. E nessa caminhada, muitas pessoas estão ficando pelo caminho. É nessa caminhada, nesse passo a passo, nesse dia a dia, fulano ficou, ciclano se desviou, ciclano está acomodado, não quer mais ir para a igreja, o outro está decepcionado porque foi frustrado com o escândalo de alguém, o outro viu isso, não gostou. Quantas pessoas estão ficando no caminho? Quantos
você olha para trás e diz: puxa, aquele irmão era uma bênção, olha como está hoje. Aquele irmão era assim, olha como está hoje. Sabe por quê? Porque o esforço precisa ser feito. Quantas pessoas vieram ao altar de Deus chorando, entregaram a vida para Jesus, disseram que iam servir, obedeceram, dedicar-se a Ele, fazer esforço para andar com Ele. Sabe qual é o resultado hoje, irmão? É bem diferente. A realidade da caminhada dos salvos é bem diferente, porque exige esforço, exige dedicação, exige arregaçar das mangas. E aqui o autor aos Hebreus diz que para entrar naquele descanso, ninguém caia, ninguém se desvie, ninguém fique pelo caminho. Colocou esse alvo, irmão, vai em frente, deseja o céu, deseja a eternidade. Aliás, alguns já não tem mais nem prazer no céu, mas o céu é o nosso lugar, o céu é o nosso lugar, o céu é o nosso lugar, em nome de Jesus. É para lá que nós estamos caminhando. Quando Paulo fala sobre um amigo dele chamado Demas, ele diz assim: Demas amou o presente século. Aquilo é tão forte, irmão. Demas, se você olhar na Bíblia, era um homem de Deus, companheiro de Paulo, gente da obra, gente da evangelização, gente dos desafios daquele tempo, gente que enfrentava as perseguições daquela época. Mas um dia Demas pensou assim e disse: eu acho que esse negócio não dá para mim. Você está comigo aqui? Nosso filho Demas levantou cabeça meio assim, disse: eu não quero mais esse negócio de crente não. Sabe, Paulo, estou fora, estou deixando, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber desse negócio de congregação, não quero mais saber não. Aí Paulo diz assim: Demas amou o presente século. Demas diz assim: eu vou deixar de curtir as baladas? Não posso. Eu vou deixar de beber, de fumar, de curtir aí essas... Não posso. Eu tenho que aproveitar. Paulo, eu sinto muito, esse negócio de crente não dá para mim, esse negócio da lei de crente não pode, não dá para mim. Aí Paulo lamentavelmente diz: Demas amou o presente século. Sabe o que significa? Até hoje, muitos Demas continuam amando o presente século. Muitos até hoje não preferem aquele descanso, não se esforçam para ir para o céu. Até hoje muita gente já não olha mais o céu como seu alvo, o lugar maravilhoso que só eu estou me esforçando, eu só tenho andado esses 30 e tantos anos, porque eu tenho certeza do que eu creio. Eu sei que você não chegou aqui, não, só aqui, até aqui, para ficar aqui. Você deseja o céu também, amém? Porque aquele lugar, ali, será o nosso descanso. Então se esforce para isso. Aleluia, glória a Deus. A quarta coisa que apresentamos aqui é que diz: esforce-se para fazer o bem. Romanos capítulo 12, verso 17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem. Olha bem, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vocês, de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Amém. Olha o que diz aqui: esforçai-vos para fazer o bem. Quando essas lições são trazidas para nós como servos de Deus: pastor, mas eu faço, velho, eu sou pessoa de Deus. Faça o bem. Não só os que são da igreja, não só os que são da mesma fé,
de outra igreja, mas a mesma fé. Faça o bem. Deus quer que todos nós sejamos pessoas de bem, de boas obras, de fazer o bem para todos. Amém, irmãos? E quanto esforço precisa para fazer isso? Às vezes a gente pode pensar, nenhum. Aqui na América, eu posso ajudar uma pessoa, eu posso sustentar uma criança não sei aonde, eu posso mandar oferta de missões. Não é disso que a Bíblia está falando. Fazer o bem. Talvez o mendigo está ali passando pela sua porta. Fazer o bem. Talvez sejam pessoas que estão na calçada, na rua. Se esforçar para fazer o bem. Beneficiar pessoas que na verdade precisam, necessitam de ajuda, é um desafio. E essa ajuda aqui de Deus é um esforço, porque exige além do que você dá oferta para ser enviado, é você fazer, é você ir lá, é você visitar o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, uma pessoa do hospital, uma pessoa que está preso. Fazer o bem é sair da sua linha de conforto para ajudar alguém que está precisando, e aquela pessoa poder dizer assim: obrigado, eu estava realmente precisando dessa ajuda. Você saiu de onde você estava, você deixou o seu conforto, você rompeu essa linha cômoda e você foi ajudar alguém, fazendo bem a quem realmente precisava. Então isso é um esforço. E esse esforço, essa boa obra, essa ação de cada cristão soma para a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque Tiago diz que a religião que diz que tem fé e não tem obras é morta. A religião que prega, que anuncia, que diz o que é bom, mas não faz, essa religião é morta. Tem muita gente pensando que a ação de dar dinheiro, de ofertar, é isso que Deus quer. Não, Deus quer que você faça, que você haja, que você tome iniciativa, que você estenda a sua mão, que você abrace quem precisa, que você chore com quem precisa e que você esteja junto de quem precisa. Porque é muito cômodo eu pegar $50, $100, mandar para não sei para onde, fazer não sei o que. Agora você sair e ir fazer, estar junto, abraçar, sentir, chorar com alguém, é um esforço que a gente faz. Amém, irmãos? Aqui Deus, eu entendo que está nos dizendo que esse esforço precisa ser mantido. 2 Coríntios 6, verso 4 a 9. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na paciência, nas aflições, nas privações, olha bem, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, que é ofensiva, que é defensiva, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecido, no entanto bem conhecido, como se estivéssemos morrendo, contudo vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, Evangelho. Dividir o pouco que tem, na aflição do outro, na dor do outro, no choro do outro, na angústia do outro. O Evangelho muda, o Evangelho toma sentido, e aí é um esforço feito com graça.
Deixa eu usar um paradoxo. É um esforço prazeroso. É uma satisfação de fazer o bem. Jesus está dizendo, despertando a gente na sua palavra: você quer ir para o céu, seja pessoa de bem, se esforce para fazer o bem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, penúltima coisa que eu aprendo aqui nessa noite, é que além de todas essas coisas, ainda é uma outra coisa que Deus nos pede para nós nos esforçarmos para preservar a unidade do Espírito Santo. Que unidade do Espírito é essa? Efésios 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vem comigo aqui, irmãos, estou já terminando. Cada dia o sermão tem sua diferença, né? E esse, se você está entendendo, eu sei que você está sendo abençoado em nome de Jesus. Um esforço para manter a unidade no Espírito. A igreja só é de Deus quando ela demonstra essa unidade. O dedinho mindinho não pode dizer ao outro que não precisa dele. Toda vez que há divisões entre nós, facções, brigas, discórdias, cara feias, gente sem falar um com o outro, o nosso reino está guerreando contra ele mesmo. E o reino dividido, Jesus disse, não pode subsistir. Quando a igreja A se acha melhor do que a igreja B, quando a igreja fulana se acha melhor do que a outra, quando esses grupinhos se acham altos, sofisticados espiritualmente, irmãos, é aí a nossa perda, é aí o nosso estrago, é aí a nossa desvantagem. Sabe por quê? Porque se depender de nós, tenha paz com todos. Diga amém por isso. Tenha paz com todos, mantenha a unidade do Espírito, que a igreja de Deus é uma só, o povo de Deus é uma só. Tem gente que está pensando que o grupinho dele é o único que vai para o céu, que ele é o mais espiritual, que ele é o mais santo, que ele é o mais... Não tem ninguém mais. Todos nós somos iguais em Cristo Jesus. A graça é para todos, o Evangelho é para todos, o poder de Deus é para todos, e é nesse esforço de manter a unidade do Espírito que lá no céu haverá um só Deus, um só Senhor, um só pastor, todos salvos, será um só povo em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Mas cada um pode fazer a sua parte nisso. Cada um pode dizer, quando o irmãozinho tiver, irmão, vem, vamos somar, tira essa cara feia, tira esse mau humor, vem para a obra. Não, eu não quero fazer mais nada porque isso, porque aquilo. Sabe, irmãos, tem níveis de crescimento na fé. E é desse nível de crescimento que os comportamentos se revelam. Uma pessoa pode ter 70 anos e pode nunca crescer espiritualmente. E como é que eu sei que ela não cresce? Como ela se comporta. Você pode ser pastor, você pode ser obreiro, você pode ser ministro. Tem gente que não cresce, que os comportamentos de infantilidade se revelam por causa que é o comportamento que vai dizer o seu nível de maturidade. Ah, mas eu sou diácono há 30 anos. Pode ser um menino que não cresce. E quando é que não cresce? Quando não promove a paz, a unidade, quem causa divisão, quem causa facção, quem fica brincando, quem gosta de fofoca, quem gosta de problema, quem gosta de barraco. Essas pessoas não crescem. Amém? Aí não vai ter unidade nunca. Aí quer ir para o céu assim mesmo. Como é que vai para o céu se não consegue viver na terra, junto com o irmão? Como é que vai viver lá se não consegue viver aqui?
tensão, quando você fica irado com o seu irmão, quando você fica machucado, capaz de não falar com alguém, quando você cria ira dentro de você, capaz de desejar coisa contra o seu irmão, eu queria que esse irmão saísse dessa igreja. Menos ele aqui seria um favor para nós. Eu já não aguento esse irmão, essa irmã, eu não consigo mais, e está demais. Sabe o que é que acontece com você? Você precisa ser tratado. É você quem precisa de Deus, é você quem precisa de Deus. Porque, se possível, tenha paz com todos. É o Espírito de Deus que faz isso em você. Aguentar as pessoas, eu sei que é difícil. Eu não preciso ser ninguém com ela. Eu não preciso ter grupinho com a pessoa. Eu não preciso ter melequeira com a pessoa. Porque tem gente que é assim, tem uma melequeira com uns e não quer nada com outro. Não, eu não preciso ser extremo. Não precisa. Ai, amorzinho, meu fulano. Fulano é isso, fulano é aquilo. O outro é esse irmão, não sei o que, não aguenta. Não, tem que segurar essas pessoas. Porque você tem que ter equilíbrio com isso. Depois aquela irmã que era ele que foi, muito bem, teve um probleminha aí, a relação está perto, né? Aí você se frustra. Então mantenha o equilíbrio, amém? Cuidado com essas pessoas muito melequentas perto de você. Não é coisa boa não. Mas não é mesmo. Muito ninguém, muito exaltação para você, depois, olha, estão aí te deixando de lado. Então, vigia. E cuidado com esse irmão linguarudo que fica queimando o outro, que fica metendo o pau no outro, que fica lenhando o outro, que fica jogando. Vigia, não escuta, não usa o teu ouvido para estar dando ouvido a isso. Irmão, se possível, tenha paz com todos. Com todos. E paz aqui, você está ali, irmão, está bem, glória a Deus, paz do Senhor, irmão, amém, pronto. Tem mais, não tem mais. Se tem, amém. Tem umas pessoas que são mais chegadas. Do churrasquinho, do bate-papo, da conversa mais próxima, não tem nada errado. Agora, no mínimo, não tenha ódio no seu coração de mim. Não guarde rancor no seu coração, porque isso, raiz de amargura, vai trazer problemas terríveis. Cure-se em nome de Jesus. Em outro lugar, há um esforço que a palavra de Deus nos pede aqui nessa noite. Esforçai-vos na pregação do Evangelho. Romanos 15, verso 20. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Olha o que Paulo está falando aqui. Vamos pregar o Evangelho. Vamos anunciar o Evangelho, de preferência, onde ainda não foi anunciado. De preferência, onde ainda não tem uma placa, uma tenda, uma igreja, um local, uma casa salva. Vamos pregar onde ainda não tem salvação. Amém, irmãos? E aqui, Paulo fala em 1 Coríntios 9, verso 16, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, Deus vai exigir de mim, Deus vai cobrar de nós. Por isso, eu me esforço para pregar o Evangelho. Eu me esforço para falar de Jesus. Estamos fazendo isso, se não estamos, esse desafio para nós essa noite. Pregue ao colega, esse amiguinho, todo dia que convive com ele, mas não é crente, pastor. Prega. Ganhe essa alma para Jesus ainda esse ano. Quem sabe essa pessoa só está esperando você jogar o anzol. Quem sabe? Tem gente que pesca de anzol, tem gente que pesca de tarrafa, tem gente que pesca de rede, tem gente que pesca de todo jeito. Desde que você pega um peixinho por vez, pesca. Ou bem quando pesca um peixinho, vem um baiacuzinho, né?
Sabe o que é o baiacu? Ele se enche todo cheio de espinhozinho, vem para a igreja furando todo mundo. Deixa vir esse mesmo, em nome de Jesus. Ganha, vem para a casa do Senhor. Aí vira para um lado, fura um. Isso, esse irmão novo convertido. É uma luta, pastor. Não aguenta ele aí. Quem sabe ele se transforma num salmão meio gostoso, bonito, abençoado. Tem crente que muda, irmão. Se transforma. Aleluia, porque o Evangelho é poder de Deus, salvação para todo aquele que crê. Aí, o último versículo que eu tenho aqui para você é Marcos 1:38. Olha o que Jesus fazia. Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Para isso é que eu vim. Jesus está dizendo, vamos pregar nas outras cidades, nos outros lugares, nas outras regiões. Vamos! O que Jesus está dizendo? Seu vizinho, pessoa do seu trabalho, gente da escola, há pessoas querendo ouvir de Jesus. E eles vão ouvir. Amém? Eles vão ouvir. E para finalizar, a palavra de Deus, eu imagino, depois desse esforço santo, depois desse momento de cada um andando, batalhando a milícia do Evangelho, fazendo boas obras, se esforçando para andar com verdade, com integridade, sendo sincero, promovendo a paz, e você chegar naquele dia, lá na presença de Deus, nas regiões celestiais, o Senhor vai olhar para você e disse, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, vem, chegou a tua hora, aí vai ser distribuído os galardões, vai ser distribuído a sua recompensa, você vai receber a sua recompensa por aquilo que você fez, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aí, irmãos, talvez alguns vão olhar para o outro e vão dizer assim, mas a recompensa daquele irmão é maior. Por que não seria se ele trabalhou mais? Por que não seria se ele se esforçou mais? Então é justo que receba uma maior recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que conceda graça de eu andar por esse caminho com esforço, com dedicação. Olhemos para a palavra de Deus que diz, o reino dos céus é tomado pela força. Há uma segunda parte dessa mensagem que é o esforço de colocar pessoas no céu, de levá-las para o caminho. Mas essa é o esforço de cada um de nós para chegar nas regiões, no reino celestial do nosso Deus. Curva a sua cabeça um instante. Eu queria orar por você nessa noite. Das pessoas que irão ouvir essa mensagem em algum lugar. Você está tendo ou fazendo algum esforço para ser o melhor crente, para ser o melhor marido, para ser uma melhor esposa, para ser o melhor patrão, o melhor empregado? Qual é o esforço que você está fazendo para ser um melhor vizinho? Como é que você se relaciona com as pessoas da sua igreja ou das outras igrejas? Como é que você se relaciona com relação às boas obras, para fazer o bem? Você já ajudou alguém esse ano? Você já deu alguma ajuda a alguém que nunca mais vai lembrar de voltar para agradecer, mas ele precisava? Você já chorou com alguém? Você já compartilhou o seu pouco com alguém? Pensa nisso. Porque isso é promover o Evangelho. Isso é esforçar-se para entrar no reino. Pai, eu quero orar nessa noite, abençoando cada vida neste lugar. A minha vida, a vida de cada irmão dessa congregação. Seja a tua bênção sobre nós, seja a tua bênção sobre essa congregação. Concede a tua graça, trazendo paz, trazendo, ó Deus, alegria, trazendo uma semana de vitória, mas acima de tudo, a consciência de que precisamos nos esforçar para entrar no reino de Deus.
Ajuda, Senhor, cada servo teu, que seja o melhor marido, que seja o melhor esposo, que seja o melhor pai, que sejam melhores filhos, que sejam melhores patrões, melhores empregados, que sejam melhores vizinhos, que semeie a boa obra do Senhor, que anuncie o Evangelho, que pregue a paz, a unidade, esforçando-nos para entrar naquele santo lugar que é o reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, tira a apatia, tira as amarras. Se alguém está com dificuldade de servir com liberdade, quebra os agrilhões, quebra, ó Deus, e tira as escamas dos olhos e leva-nos aí para o céu, Senhor, que é o nosso lugar. Não façamos como Demas, que amou o presente cego, que abandonou as coisas do Senhor e que se desviou do caminho. Não. Que todos nós, Senhor, numa só fé, com graça no coração, possamos servir a Ti e encontrar sempre uma oportunidade de fazer o bem a todos. É o que nós te oramos, pedindo uma semana de graça, de vitória, de paz e de bênção. Em nome de Jesus.